Então é isso. Começando mais um React hoje, com esse aí que vocês estão vendo. Figurinha tarimbada aqui do canal, né? Nosso querido Rafael Ideias Radicais. A galera fala que eu xingo muito ele, que eu sou desrespeitoso, etc, 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 etc. Então vou tentar manter o respeito. Acho difícil de eu conseguir até o final, mas não é nada pessoal. Ou talvez seja, enfim. Tô brincando, evidentemente, mas assim, fico feliz, inclusive, que essa turma aí, anarcapitalista, vem perdendo a relevância desde que eles deixaram de falar sozinhos para os nossos jovens. Mas esse cara, ele tem uma pegada, assim, que convence a molecada, né? Não é nem o jovem, é o adolescente, é o jeito de falar, sei eu. Ele logo vai enfrentar dificuldades com isso, porque ele também já tá virando um tiozão, né? Já tá aí virando um tiozão. E hoje ele vai falar aqui pra gente sobre a PEC da transição, tá? Então ele vai falar sobre a PEC da transição e vai acabar falando de dívida pública, uma série de outras coisas que eu acho que nunca é demais a gente conversar aqui no canal, tá? Então talvez nessa pegada a galera consiga entender mais alguns pontos. Por quê? Porque esse é um assunto chato, mas quem sabe num formato de react aqui, nesse gimo de alta qualidade que a gente vai assistir, a galera consiga aguentar até o final. Por quê? Porque eu insisto, esse é um conhecimento vital, porque aí tá a chave do castelo, né? Aí tá, vamos dizer assim, os segredos do cofre. Porque basicamente todo o discurso econômico dos jornalões, do Jornal Nacional, da Folha de São Paulo, do Globo, enfim, dos Faria Limers, se sustenta em cima de uma porção de falsidades, de analogias que não podem ser utilizadas. Esse cara, evidentemente, ele não é tão sofisticado quanto os melhores Faria Limers. Ele é bastante vulgar no seu liberalismo. Mas ele, nesse vídeo aqui, vai reproduzir algo que é dito também pelos Faria Limers, só que de uma maneira um pouco mais sofisticada. Entretanto, ele tenta ser didático, né? Quando no máximo ele consegue ser ridículo. E eu vou fazer o quê? Eu vou aqui reagir, então, para que a gente possa se divertir e, quem sabe, talvez também aprender alguma coisinha. Eu até vou dizer para você que está aqui assistindo, pegar um caderninho e uma caneta, quem sabe você pode anotar algumas coisas, porque, enfim, são as chaves do castelo, é um conhecimento fundamental. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Foi protocolada finalmente a PEC da transição, a PEC do estouro das contas, 175 bi de Bolsa Família e 23 bi em investimentos não especificados, não está sendo muito bem explicado o que é. E isso aí tem toda a chance de levar o Brasil para uma situação de quase falência, de alto risco. Eu queria explicar isso e os fatores que colaboram para esse tipo de coisa acontecer, e depois 3 contra-argumentos que estão fazendo em defesa da PEC, que é, sem isso os pobres morrem de fome, tudo bem um país está endividado porque tem muitos países muito mais endividados, então dane-se, e também o argumento de que isso aqui é para a máquina funcionar, tá faltando dinheiro para o governo federal funcionar e a gente precisa provar isso aqui para funcionar, porque os 3 não fazem sentido. Vamos ver então. Valeu. Então, assim, começando pela chance de quebra, o que acontece? O que está sendo proposto é colocar quase 200 bilhões de reais fora do teto, meio que permanentemente. A proposta... Só um detalhe, tá, gente? Assim, Bolsonaro botou quase 400 bilhões fora do teto. Mais do que o dobro do que essa PEC da transição está sugerindo. Mais do que o dobro. Tá? Mas teve Covid, não sei o que. Tá, mas tudo bem. Se não tinha o dinheiro, de onde é que veio o dinheiro? Se o governo, para gastar, precisa do dinheiro da iniciativa privada, ele conseguiu justamente no momento que a iniciativa privada estava passando por dificuldade maior dos últimos anos, porque estava parcialmente fechada. Outro detalhe, tá, independente de crise ou não, foi 400 bi fora do teto. O que aconteceu? Qual o problema? No que isso impactou? Quais prejuízos? Ou o problema é só agora porque é o Lula que está pedindo? Hã? Ou agora é só porque é o Lula que está pedindo? Né? O Brasil vai quebrar por causa disso? Vamos adiantar o serviço aqui, eu vou voltar a falar disso ao longo do vídeo, mas assim, vai faltar reais pro Brasil, é isso? Para pagar as contas? É isso? Quem é que emite real no mundo? É muito importante a gente entender o conceito de soberania monetária. Isso não significa que o país não quebra. O país pode quebrar, mas, gente, quando que um país quebra? O país quebra quando ele não tem dólar. Enquanto o dólar for a moeda padrão para as trocas internacionais, é isso
que vai determinar se um país está quebrado ou não, se ele tem ou não tem dólar. E, felizmente, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores reservas internacionais de dólares. Então, assim, isso não tem uma relação direta com o teto de gastos e, portanto, esse furo ou não no teto não tem relação nenhuma com o Brasil ter chance ou não de quebrar. Como eu disse, Bolsonaro furou em 400 bilhões, quase isso, 380, 360, uma coisa assim. Né? E, no entanto, o Brasil não quebrou. Então agora vai quebrar, porque agora o Lula quer 200. Evidente que não, né, gente? É que a parte do Bolsa Família, que é 175 bi, que é quase a totalidade do que está sendo proposto, fique fora do teto basicamente para sempre, pelos próximos 4 anos, basicamente então pelo mandato do Lula, o que, uma vez que você aprova isso uma vez, você aprova de novo, na prática é para sempre, sabe? Isso é bobagem, né, gente? Cadê a CPMF? Foi para sempre a CPMF? Vamos lembrar um pouquinho. Esse furo no teto, essa PEC do estouro, ela tá aí para cumprir uma promessa de campanha do Lula realizada em cima de uma ação eleitoreira do Bolsonaro. Porque isso aí, basicamente, é para conseguir custear o Bolsa Família de R$600. Só que não foi o Lula que inventou o Bolsa Família de R$600. O Bolsonaro elevou o valor do benefício como medida eleitoreira a fim de comprar votos. E aí manda para o Congresso uma lei orçamentária sem esse auxílio de R$600, mesmo que ele estivesse prometendo isso durante a campanha. O Lula, então, reagindo a este movimento, disse, não, nós, de fato, vamos manter o Bolsa Família em R$600. Para custear isso, é necessário esse tipo de furo no teto. Outra coisa, tanto não é para sempre que a equipe do Lula está pedindo isso para os próximos 4 anos, depois vai ter que renegociar com o Congresso. Entretanto, o que vem sendo noticiado dá indício de que o Congresso irá aprovar apenas para 2 anos, já obrigando o governo, daqui a 2 anos, em meio às eleições municipais, para novamente abrir negociação junto com os parlamentares para a continuidade dessas políticas. Tá? É isso. A gente tem que lembrar essas coisas, não existe temporário. Sabe, durante o começo da pandemia tinha uma proposta assim, não, porque a gente tem que fazer uma renda mínima temporária para as pessoas se manterem durante esse período de fechamento e tudo mais. Eu falei, bicho, se você fizer esse negócio aqui, talvez o valor caia um pouquinho, mas você vai ter para sempre alguma coisa dessas. Já tinha, né? Chama Bolsa Família. Aliás, tem uma cara de tempo já isso aí. Aliás, discussão sobre renda mínima existe no mundo todo. E, aliás, é uma discussão pautada pelos liberais. Claro, não liberais tão vulgares quanto esse cara aí, mas é uma pauta liberal. Né? Até a gente pode compor em alguns momentos junto com os liberais pautando renda mínima, mas vamos entender, é uma pauta liberal. Né? E, enfim, já tinha no Brasil, não tem nada de extraordinário a partir daí. Daqui não é temporário, parem de ser canalhas, vocês sabem que não é isso que vai acontecer. E é justamente o que está acontecendo. É justamente o que estamos vendo aqui. E sim, não deve ser temporário e, inclusive, isso pode ser desejável, né? Porque vamos pensar no seguinte, o Bolsa Família foi o principal programa de redução da miséria no Brasil. E vamos pensar uma outra situação que também é sempre importante a gente dizer. Isso não é gasto, isso é dinheiro que é colocado em circulação na economia. Porque quando o governo realiza um déficit para pagar um auxílio de R$600 para aquela parcela mais pobre da sociedade, a gente tem que entender que a parcela mais pobre da sociedade consome 100% da sua renda. Por quê? Porque a renda é insuficiente para o seu consumo mínimo. Então, se você pagar R$600 para as pessoas não vão poupar, as pessoas vão gastar. Isso significa que elas vão comprar coisas no nosso mercado interno, movimentando a nossa economia, gerando tributos para o governo e, principalmente, o que é mais interessante desse processo todo, vão colaborar para a geração de empregos, para a manutenção de investimentos, para a abertura de novos postos de trabalho. É uma política altamente benéfica. Altamente benéfica. Tá? Essa discussão se tinha lá atrás, quando passou a existir o Bolsa Família, e aí o Bolsa Família foi esse sucesso e hoje em dia já ninguém mais discute esses termos. Né? E o aumento para R$600 tem uma outra colaboração também. Ele ajuda a elevar o nível dos salários. Ele também ajuda a elevar o nível dos salários, o que, por óbvio, né, melhora a demanda, né, em termos da demanda por consumo,
o mercado interno e melhora a qualidade de vida da classe trabalhadora. Mas vamos lá, a ideia é propor isso fora do teto para sempre e vai dar rombo, porque nós já Vai vamos dar ter rombo. alguma coisa como um déficit de uns 60 bi em 2023, isso aqui quer adicionar mais 200 e o ano nem Qual o problema? Qual é o problema? começou. Então tem outras coisas que estão sendo adicionadas, por exemplo, o quinquênio, que foi uma coisa que foi... Quinquênio? Isso foi revogado há mais de uma década atrás, que é a ideia de juízes ganharem aumento a cada 5 anos por ter feito nada, só por estar lá você ganha aumento. É que ele nunca ouviu falar em plano de carreira, saca? Que para a pessoa ter uma aposentadoria melhor, a pessoa vai tendo avanço por tempo de serviço. Não quer dizer que eu defenda o conjunto de regalias do judiciário, né? São superpoderes. Eu só estou explicando o quinquênio para ele, tá? Isso, por exemplo, dentro do magistério é comum, triênio, o quinquênio, depende de cada plano de carreira. E isso é natural e é, inclusive, bom que seja assim. Agora, é claro, né? Tem que ter um pouco de, vamos dizer assim, bom senso, né? Por parte do judiciário na hora de estabelecer os salários. Mas, assim, em geral, gente, o problema não é o salário do funcionalismo público. Não é. Um juiz de direito, por óbvio, tem que ganhar bem. Ele vive no capitalismo. Se ele não ganha bem, acontece como nessas republiquetas aí. Ele acaba sendo um funcionário do tráfico, ele acaba sendo um funcionário de cartéis, ele acaba sendo um funcionário de quem paga um salário melhor que aquele que o Estado é capaz de pagá-lo. Tá? Isso é só um dos exemplos. Né? Quando você tem um jogo de amarras fraco, você tem que dar algum status social, porque nós vivemos no capitalismo para esse tipo de gente. Infelizmente. Né? Claro, isso não justifica ganhos absurdos, aí, como a gente vê, coisa de salário de 500 mil, 300 mil, 200 mil. Não há nada que justifique isso. Mas isso são casos de exceção, né, no funcionalismo público, e ainda por cima são casos inconstitucionais. O que a gente tinha que fazer é simplesmente valer a lei para que essas pessoas não tivessem esses super salários. Mas isso é uma grande bobagem que ele está falando aí. Mas vamos lá. E isso aí tem a chance de dar um rombo de bilhões de reais no orçamento federal. Isso está sendo discutido agora, por exemplo. E, de novo, 2023 nem começou, coisas vão ser adicionadas. A ideia de que gastos não serão aumentados em nível federal pelos 4 anos é a mais pura e destilada insanidade. Vão aumentar. E essa é uma das questões que a gente tem que entender. Essa questão do gasto. Tem que aumentar. Sabe, o Brasil tem um estado muito insuficiente. Falta tudo. Se falta tudo em termos de serviços públicos, as ruas estão esburacadas, as escolas estão caindo, os hospitais estão em frangalhos, não há uma estruturação da nossa malha rodoviária, das nossas vias de maneira geral, enfim, a infraestrutura está toda capenga, enfim. Se falta Estado, é necessário aumentar os gastos do Estado para que o Estado consiga cumprir com as suas funções. Então vai aumentar, sim, sem dúvida. Aliás, isso é necessário, tá? Só que no que a gente já está falando agora, dos déficits projetados de 23 a 26, mais isso aqui, a projeção do Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, é que isso aqui nos deixa, ao fim de 2026, com 100% de dívida em relação ao PIB. O que é grave. Isso porque... Isso é uma projeção, pode acontecer, eu não acho até uma coisa absurda, mas nós temos que pensar o seguinte, vai depender do crescimento da economia, né? Motivos. Primeiro, o Brasil não é um país sério. Muitas vezes falam assim, já pegando os argumentos... Sabe o que é? Esse é o chamado argumento vira-lata. Tipo assim, nós vivemos num país bosta. É isso. O país não é sério. Por que o país não é sério, cara? Nós não temos uma institucionalidade financeira estável. Porra, são décadas. Nós não temos todas as instâncias que as economias mais modernas têm. Nós não temos as amarras financeiras, as regras fiscais, a divisão entre os poderes, o orçamento planejado pelo legislativo. Nós temos tudo que as economias mais organizadas têm. Por que o Brasil não é sério? O Brasil não é um bom pagador internacional? O Brasil está sob moratória? Não, o Brasil é credor em dólar. O Brasil não deve nada para o FMI que não esteja absolutamente acordado. Então, da onde que o Brasil não é sério? Só não é sério porque você não quer, porque você tem essa síndrome de vira-lata.
que fazem em defesa dessa PEC, né? Ah, não, mas pô, o Japão tem 270% do PIB em relação à dívida. Qual é o problema do Brasil ter uma dívida de 100% em relação ao PIB? O problema é que é o Brasil, ok? O problema é que é o Brasil, na cabeça dele. É isso. Saca? E depois esses caras vêm pagar de patriota. Pelo amor de Deus, tia. Existem países europeus que estão acima de 100% da dívida. Tem muitos países em mais de 100%. Alguns mais de 150%, o Japão mais de 200%. Não há um limite. Tá? Eu acho que os Estados Unidos já passou desse ponto também. Sim. Eles são países sérios, industrializados, com uma moeda decente, com uma base de produção decente, com uma base educacional da população muito forte. Gente, assim... É correto a gente dizer que nem todos os países podem sustentar um nível de dívida como o dos Estados Unidos, como o do Japão, enfim, 100%, 110% de proporção de dívida PIB. Isso é correto. Mas isso é correto em que circunstância? Nós temos que pensar o seguinte, olha, se o país não tem um sistema bancário sólido, que é o sistema de meios de pagamento do país, o país não consegue sustentar uma proporção dívida PIB muito alta. Por quê? Porque quando o Tesouro Nacional quiser recompor o saldo da conta única do Tesouro no Banco Central, que esse infeliz nem deve saber o que é isso, ele precisa vender títulos públicos. Tá? E se o sistema bancário não é sólido, ele não consegue absorver esses títulos públicos. Mas quando que um sistema bancário, que é o sistema de pagamentos, não é sólido? Quando faltam divisas, quando falta moeda internacional, quando os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional não são vistos como seguros pelo sistema bancário. E quando que o sistema bancário entende que um banco central não vai conseguir honrar os seus pagamentos? Quando o país não tem dólares. O país com 350 bilhões de dólares em reservas internacionais como o Brasil não tem esse risco. Nós temos outros problemas no nosso sistema bancário, que ele é hiperconcentrado. Entretanto, os nossos grandes bancos estão entre os mais lucrativos e mais sólidos do mundo. Tanto é que os nossos títulos públicos, independente se o furo no orçamento, se o déficit, né, é de 200, 400 bilhões de reais. Por que isso é absolutamente indiferente? Porque independente do déficit, os nossos títulos públicos, quando o Tesouro Nacional quer recompor a conta única do Tesouro, são 100% líquidos. Veja, eu não estou falando 95% líquidos, 98% líquidos. Não, são 100% líquidos. O governo tem zero dificuldades de trocar títulos públicos por reais junto com a iniciativa privada. Por quê? Porque os bancos têm confiança no Banco Central, que o Banco Central tem reservas, e porque quando que isso acontece? Quando que o governo precisa recompor o saldo da conta única depois de realizar um grande déficit. Só que quando o governo federal realiza um grande déficit, significa que há um grande superávit na iniciativa privada. Então, se há um grande superávit na iniciativa privada, se supõe que não falta liquidez no mercado. Então, liquidez em excesso no mercado é dinheiro parado. Dinheiro parado não rende juros para os bancos. Então, quando o Tesouro oferta títulos no mercado, 100% desses títulos são absorvidos pelos bancos. Por quê? Os bancos vão ter que escolher ficar com um dinheiro em caixa que não rende juros, porque há excesso de liquidez no mercado, porque o Estado produziu um grande déficit, ou ficar com títulos públicos na sua carteira que rendem juros. Então, 100% dos bancos optam por ficar com títulos públicos, o que faz com que o nosso Banco Central tenha zero dificuldade em ampliar a dívida pública em mercado. Então, assim, o nosso sistema bancário é altamente sólido e não há problema nenhum em o Brasil elevar o seu nível de dívida pública se, com isso,
a gente conseguir reativar a nossa economia. E tem um detalhe que eu falei aqui que é determinante para toda essa explicação. O déficit público é o superávit privado. Então, quando a economia está parada, estagnada, é necessário dar um restart. E isso só pode vir do Estado. Porque sem demanda, a iniciativa privada fica na chamada preferência pela liquidez, ou seja, ela não investe, ela prefere a segurança do rentismo. Ela só vai investir se ela tiver demanda ou perspectiva de demanda. E quem é que vai gerar essa demanda para mudar as perspectivas do mercado? O Estado, a partir da compra governamental. Então, quando há um déficit público, o mercado entende que vai haver uma elevação de demanda e assim pode investir. Então você entra num ciclo positivo da economia capitalista. Exatamente o oposto que nós estamos vivendo hoje, que é um ciclo negativo da economia capitalista. Com uma política estável, que não tem presidentes que abertamente defendem ditaduras. O mercado está nem fudendo para defender ou não ditaduras. Se fosse por isso, nós não teríamos essa relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. Eles não estão nem aí. O mercado enxerga o quê? Nós vamos quebrar e investir ali ou não vamos quebrar e investir dali? O Banco Central desse país tem reservas? Vai dar um calote? Se a gente quiser trocar aqui por dólar, a gente vai conseguir? O mercado interno, como é que tá? Tem demanda? Dá pra gente investir? É isso. É ditadura, não é ditadura? Mano, tô nem aí. Eles são países que você pode confiar. Eles são países que têm um futuro. Vocês entenderam, né? O que é um país que a gente pode confiar? Assim, a gente, entre aspas, né? O mercado pode confiar. É esse país sólido em termos de sistema de meios de pagamento, tá? É isso, tá? Se você tem um sistema bancário sólido e um banco central que organize esse sistema bancário com bastante reservas em dólar, você tem segurança para o mercado. Se você tem instituições financeiras sólidas, como o Brasil tem. Gente, o Brasil tem uma moeda forte, sabe? Vamos deixar de vira-latismo. O real é uma moeda forte. Há quantos anos existe o real de maneira estável? Quantas crises bancárias nós tivemos na época do real? Quantas vezes o Brasil ficou insolvente? Quantas vezes faltou dólar? Não, ao contrário, nós temos um sistema bancário altamente lucrativo, nós temos muitas reservas em dólar, nós temos instituições macroeconômicas estáveis há mais de 20 anos, sei lá, 30 anos. São esses os indicadores para o mercado. Então vamos deixar de vira-latismo, porque esse cara ele tá só vomitando um vira-latismo sem vergonha, para dizer que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que não dá, sendo que o Brasil não deve nada para os países mais desenvolvidos, a casa tá arrumadinha nesse sentido, o que a gente precisa é fazer a economia andar, né? Mas aí é um outro assunto, a nossa economia não anda porque a nossa classe burguesa prefere exterminar o nosso mercado interno, sacrificando a demanda e, portanto, a massa do lucro, para que assim a gente tenha mais desemprego. O desemprego é disciplinador, portanto, aumenta o poder político da classe burguesa. Segundo, mesmo com a diminuição da massa do lucro, há um aumento da margem do lucro, com a precarização do trabalho. E a outra questão é o tipo de negócio da nossa burguesia, que é um tipo de negócio que não depende do mercado interno, depende da sua relação com os países centrais. Então vamos vender soja, vamos vender proteína, vamos especular na bolsa e o mercado interno que se dane. Porque se a coisa começar a funcionar melhor, daqui a pouco tem outros capitalistas disputando poder político com a gente, daqui a pouco se tem pleno emprego de novo, os salários começam a aumentar, os sindicatos ficam mais fortes, a gente começa a ter problemas políticos. Que foi o que aconteceu? O golpe contra Dilma Rousseff foi por causa disso, gente. Vamos lembrar, foi durante o governo Dilma que o Brasil bateu 4% de desemprego. 4% de desemprego, para os economistas liberais, é pleno emprego. E pleno emprego significa salário subindo muito acima da inflação, sindicatos ganhando poder, e isso aumenta o poder político da classe trabalhadora. Então a desconstrução do petismo serviu para enfraquecer politicamente os trabalhadores enquanto classe. Enquanto classe.
Então, assim, se a França ou a Itália ou a Inglaterra ou os Estados Unidos têm uma dívida significativa, você ainda consegue confiar de... Entendeu? Tipo, França, Itália, sequer tem moeda soberana. Olha o tamanho do viralatismo desses caras. Esses países, sim, têm que ter muito mais cuidado com a sua dívida pública, porque eles não emitem soberanamente a sua própria moeda. O Brasil tem muito mais condições que esses países, entendeu? Porque eles usam uma moeda comum que basicamente é lastreada sobre o antigo marco alemão. Portanto, quem coordena, quem dá as cartas na zona do euro é a Alemanha, que é a que tem a maior fatia na composição do euro. Veja o tamanho da vira-latice desse cara. O Brasil é um ente monetariamente soberano. O que significa ser um ente monetariamente soberano? O Brasil emite a própria moeda. O Brasil tributa nessa moeda que emite. O Brasil emite títulos públicos precificados nessa moeda que ele mesmo emite, e esses títulos são 100% líquidos. E o Brasil tem um sistema de pagamentos regulamentado pelo seu próprio Banco Central altamente sólido. Se você tem isso e tem reservas internacionais, você tem uma moeda soberana forte. Dizer que a moeda é forte não é a mesma coisa que dizer que a moeda é conversível, né? Isso é um outro assunto, e eu já disse aqui em outros momentos que não é sequer, vamos dizer assim, bom que o Brasil tenha nesse estágio de desenvolvimento uma moeda conversível, né? Foi tentando ter uma moeda conversível que a Argentina virou o que virou. Né? Por que a Argentina não tem, por exemplo, uma moeda forte? Porque a Argentina não consegue ter um sistema bancário sólido. A Argentina convive com crises no seu sistema de pagamentos, uma falta crônica de dólares, dificuldade em dar liquidez para os títulos públicos precificados na moeda emitida pelo Banco Central argentino. E isso tudo basicamente porque, Isso tudo basicamente por quê? Porque não tem dólar na Argentina. Então lá sim não se tem soberania monetária. Lá sim se tem um risco de quebra do país. Aqui não. Aqui é uma outra situação. O Brasil tem muita margem para poder aumentar a proporção da sua dívida pública para tentar recuperar a sua economia. Que aquela população vai ser capaz de produzir o suficiente para pagar isso. Olha a bobagem. Eles não são o Brasil. Vocês separaram ali rapidinho? Eu sei que eu paro muito, mas é que ele fala tanta bobagem por minuto que eu sou obrigado a ficar corrigindo. Ele deu a entender que se há um aumento da dívida pública, as pessoas vão ter que pagar isso. Tem dois erros aí, gente, tá? Primeiro que a dívida pública velha é paga com dívida pública nova. Se você quiser fazer uma puta de uma simplificação e dizer, não, mas a dívida pública é paga com os impostos que são recolhidos, então é nosso. Isso não é bem correto, porque quando o governo gasta, ele emite, quando o governo tributa, ele retira a liquidez de circulação. Então não há essa relação direta. Vamos entender assim, ele imprime dinheiro quando gasta, ele rasga dinheiro quando tributa. Mas ok, vamos dar o benefício da simplificação aí próximo ao absurdo, ok. Mas qual é o grande lance? Gente, dívida pública não existe para ser paga. Ela existe para ser rolada. Sabe, isso é um princípio básico, assim, ó, não é desejável pagar a dívida pública. Tem um caso clássico dos Estados Unidos, ainda antes da formatação do sistema dólar. Eu não me lembro agora qual lá dos primeiros presidentes que decidiu quitar a dívida pública americana. Sabe o que aconteceu? Houve um desaparecimento da moeda. O país travou por ausência de meios de pagamento. Então, assim, gente, a dívida pública não existe para ser paga. Ela é, por definição, um instrumento para ser rolado. Então, esse argumento de dizer, não, nós vamos aumentar o déficit público e isso vai penalizar as pessoas que vão ter que pagar mais tributos, tá? Isso é uma versão vulgarizada de um argumento que os liberais mais sofisticados usam, que é aquela ideia assim, não, se há um aumento proporcional da dívida pública, você diminui a margem do orçamento que pode ser manejada, uma vez que a parcela da dívida pública dentro do que é executado no orçamento federal começa a crescer demais.
Esse é o argumento um pouquinho mais sofisticado, né? E que ele tentou resumir aqui dizendo, não, a gente vai ter que pagar mais, né? Ou vai ter que gastar menos. Isso que ele vai começar a sustentar daqui para diante, que é uma bobagem por um outro sentido elementar, mas eu vou deixar ele falar mais um pouquinho. O Brasil não é um país sério. O Brasil é um país onde você faz uma equipe de transição que tá falando de explodir as contas, revogar o novo marco do saneamento. É um país que tá falando assim, não queremos saneamento, não. Revogar, ele misturou o marco do saneamento. Galera, o marco do saneamento é uma coisa bizarra. Nos exemplos que nós temos no mundo, onde foi privatizado o saneamento básico, houve a reversão da privatização. Porque privatizar saneamento básico é a mesma coisa que privatizar a geração e distribuição de energia. É um tipo de serviço que ele é rigorosamente essencial. Se ele não existir, acontece uma paralisia do Estado. Então o que a iniciativa privada faz quando ela compra isso do Estado? Porque ela jamais implementa essas coisas. Tá? Isso é um tipo de investimento que a iniciativa privada não faz. Não faz. Investimento muito alto, o retorno começa a acontecer depois de muitos anos, a margem de lucro é pequena, dá um monte de problema. A iniciativa privada não faz. A iniciativa privada só controla essas áreas quando ela compra depois de pronto, ou seja, quando ela compra depois de um processo de privatização. Mas aí o que acontece em 100% das vezes? A iniciativa privada, que só visa lucro e mais nada, ela vai, para aumentar a sua margem de lucro, nesse tipo de mercado que a margem é normalmente pequena, ela reduz fortemente o investimento. Reduzindo o investimento no médio, no máximo no longo prazo, geralmente não chega no longo prazo, começa a haver um colapso do fornecimento do serviço. E aí, diante da paralisia, o Estado não pode deixar as coisas assim. Então, o próprio Estado socorre a iniciativa privada, fazendo os investimentos que a própria iniciativa privada deveria ter feito, tá? Em função da privatização. Isso já aconteceu no Brasil, o caso clássico do Amapá, lá do apagão, que nós tivemos há poucos anos. Né? Mas nós já tivemos a questão da água em muitos lugares da Europa, sendo reestatizada por este problema. E vai acontecer rigorosamente isso aqui no Brasil. Isso não tem nada a ver com a discussão lá do teto de gastos que ele está fazendo. Né? Ele está falando de furar o teto. Eu já disse aqui no início do React. Né? Bolsonaro furou em mais que o dobro disso tudo e o país segue aí, sussa, reserva em caixa, sistema bancário de pagamentos ok, tudo certo, títulos públicos 100% líquidos. Tá? Trouxeram aqui dezenas de bilhões de reais para investir em dar esgoto para a população, mas a gente acha Olha melhor... só, a iniciativa privada, dezenas de bilhões de reais para investir em dar esgoto para a população. Ele tirou literalmente da bunda isso. Isso é mentira, isso é um absurdo. Ele está construindo nada. O que eles estão querendo é comprar a estrutura pronta do Estado para poder lucrar em cima de um monopólio natural constituído. É isso. Ou você acha que você privatizando esse setor você vai criar concorrência no setor de água e esgoto, saneamento básico? Você acha que agora vai ter um monte de players entrando no mercado, como se não houvessem barreiras à entrada, como se não fosse um setor de alta intensidade de capital, como se não fosse um setor que demanda investimentos com bastante tempo de maturação? Não, basicamente o que você vai ter. Se você tem um monopólio estatal, você vende e substitui esse monopólio estatal por um monopólio privado. A diferença é que o monopólio estatal, se ele fosse utilizado para o que deveria ser, ele tem uma função social, correto? Então ele está lá para quê? Por exemplo, garantir o abastecimento de água e as redes de esgoto funcionando. Então, assim, não visa lucro, visa apenas a manutenção do serviço. Então, essa é a função do monopólio estatal. Um monopólio privado. Bom, o monopólio privado ele vai ter uma única função, que é a mesma de qualquer negócio da iniciativa privada, que é visar 100% lucro. Não tem isso e tem umas estatais que não funcionam do que tem iniciativa privada resolvendo esse problema. Isso é o Brasil, cara. Que lacrada, hein, mano? Você emprestar dinheiro pra alguém rico e produtivo é diferente de emprestar pro teu primo fudido que fica jogando 16 horas de LoL por dia. Viu? Olha só, ele tá querendo dizer que não pode aumentar o déficit público, porque a iniciativa privada não vai querer emprestar dinheiro pro governo. Essa analogia aí com o primo fudido que joga LoL.
Gente, o governo não precisa do dinheiro da iniciativa privada. É o contrário. É rigorosamente o contrário. É a iniciativa privada que precisa do dinheiro emitido pelo Banco Central. Para que qualquer empresa tenha qualquer real nas suas contas, primeiro a União teve que emitir esse dinheiro. E a emissão não é feita jogando dinheiro do helicóptero, depositando dinheiro na conta das pessoas como se fosse um banco imobiliário, onde começa o jogo e cada um ganha um pouquinho. Não. A emissão monetária acontece a partir dos gastos da União. Então, primeiro a União gasta, para depois recolher. O que acontece é que existe uma regra fiscal no Brasil que não precisa ser assim, isso pode ser mudado, né, a partir da legislação, onde o Tesouro Nacional não pode financiar diretamente o Banco Central. O Tesouro Nacional, assim como todos os bancos, possui uma conta do Banco Central, que é a CUT, a Conta Única do Tesouro. Então é de lá que são debitados todos os gastos da União. Então tudo que a União quer pagar, ela vai debitando da Conta Única do Tesouro. E quando essa conta única precisa ser recomposta, o Tesouro Nacional vende títulos públicos. Para quem? Para o sistema bancário. Mas veja, ele primeiro gastou e depois ele vende títulos públicos. E aí aquilo que eu expliquei no início do React. Os bancos vão ter duas opções. Ficar com dinheiro em caixa, que não rende juros, esse dinheiro é reais, ou trocar esses reais que estão no seu caixa, ali sobrando, por títulos públicos que rendem juros. O que vocês acham que os bancos vão fazer? Será que o banco vai escolher lucrar ou não lucrar? Estão compreendendo? Isso só seria um problema se os bancos não acreditassem na solidez do Banco Central, que depende do quê? Da disponibilidade de dólares do Banco Central. E o Brasil tem uma das maiores reservas de dólares do mundo. Então é rigorosamente o contrário do que ele está dizendo. Saca? É aquela analogia com a economia doméstica, que não faz o menor sentido. Sempre, 100% das vezes que vocês escutarem analogias entre economia doméstica e as contas do Estado, você está diante de uma mentira. É uma analogia que não cabe, porque não são análogas as operações, a formatação dos gastos. Tá? E tá devendo pro agiota. Eu espero que isso não seja um conceito muito complexo. Mas Cara, ele não é complexo, ele só é burro mesmo, cara. Ele tá errado, saca? Ele não é complexo. O raciocínio que você desenvolveu é extremamente simples. Só não tem nenhum tipo de conexão com a realidade. Pra muita gente E quando citam esses países para dizer assim, mas eles são muito endividados, geralmente as pessoas também estão citando países estagnados. Tipo, a Itália tem uma grande dívida em relação ao PIB, tudo bem. E o país está estagnado economicamente. O Japão tem quase 300% de dívida em relação ao PIB. Eles não crescem há tipo 30, 40 anos. Todos os países desenvolvidos têm taxa de crescimento muito baixa, gente. Não é por causa do nível de endividamento. Não há uma correlação, sabe por quê? Porque se você pegar o conjunto dos países desenvolvidos, todos têm taxas de crescimento em média muito baixas. E nem todos têm o mesmo nível de dívida pública em relação ao PIB. Então, o que a gente encontra para estabelecer correlação, para poder compreender por que os países desenvolvidos crescem pouco? Os países eles vão ter um crescimento mais acelerado quando eles estão fazendo aquilo que os economistas chamam de catching up, ou seja, que eles estão saindo de uma situação de país subdesenvolvido para uma situação de país desenvolvido. Ou seja, o que está mudando é a renda média da população. Quando o país ele é subdesenvolvido, ele tem uma renda média baixa. Tá? Então ele vai ter um nível de produto compatível com uma renda baixa. Quando essa renda está crescendo, tá? Você vai tendo um aumento do nível de produto. Então o país cresce, porque esta renda vai se convertendo em consumo e, portanto, em produção. Depois que você já fez esse catching up, que você já saiu daquela renda média, né? Saiu da renda baixa, da renda média e chegou
aquilo que é considerado pelos economistas como um país de alta renda, a economia não tem mais muito para onde crescer. Entendeu? Não tem mais muito para onde crescer por causa que você não consegue continuar elevando o nível de renda com a mesma velocidade a partir de determinado nível de renda já atingido. Então tem muito mais a ver com o nível de renda, tá? A redução no ritmo de crescimento dos países do que com o nível de endividamento. Tá? De não crescimento. Então, se o Japão, com toda a economia deles, com toda a educação deles, pega toda essa dívida, taca na economia e não tira nada disso, o que você acha? Não, ele não é que ele não tira nada, ele tira, tá? O Japão precisa ter um nível tão alto de dívida, por quê? Porque a economia do Japão é velha. Tem a estrutura não é mais uma estrutura de ponta de lança do crescimento da economia global, como eles já foram. No momento que eles constituíram um determinado nível de renda e de consumo. Só que depois que eles deixaram de ser um país de renda média, a única opção do Banco Central foi manter um nível alto de endividamento para conseguir manter o consumo num nível que garanta o nível de emprego que eles têm. Então hoje é uma condicionante para o Japão manter essa dívida pública alta para manter o nível de emprego que eles constituíram. Tá? É por isso. Que o Brasil vai fazer? Por favor, seja sério. Se o Japão não consegue fazer isso aqui virar produção, é óbvio que o Brasil, que construiu o estádio Mané Garrincha, vai transformar isso aqui em pedra e fumar. É óbvio que vai ser isso. E segundo... Assim, eu não tenho nem que comentar uma bobagem dessa. Assim. Ele tá simplesmente dizendo assim, nós somos merda. É isso. Eu não consigo entender, cara, esse complexo de vira-lata. É um vira-latismo muito canalha, saca? Meio que tá embutido no argumento anterior, mas explicitando aqui, isso, de novo, na minha opinião, é uma porrada de estudos diferentes apontam que existe um ponto da dívida onde se você passa o juro para você pagar ela e o quanto ela tá sugando da quantidade de crédito que existe na economia livre para ser emprestado para fazer alguma coisa de fato produtiva no setor privado, o juro dela e Não há esse tipo de competição, tá, gente, por recursos, tá? Isso aí, sim, faz o menor sentido, tá? E outra, não há um ponto complicado de endividamento em relação ao produto, tá? Alguns autores, poucos, mas alguns autores já tentaram sustentar isso. 100% deles quebraram a cara. Primeiro era coisa em torno de 70%, depois era 100%. Hoje em dia, os mais sérios, os que não estão dispostos a quebrar a cara publicamente entre seus pares, já não falam mais nesse tipo de número mágico, de limite mágico, porque conforme a economia capitalista vai evoluindo, as dívidas públicas como um todo só crescem no mundo inteiro. E já há um entendimento que isso é um processo irreversível. Irreversível. Então eu acredito que daqui a 10, 20 anos, tudo mais constante, nós vamos estar convivendo um mundo de países com 300% de relação dívida-PIB, 200% de dívida-PIB, onde o normal seja mais de 100%. Né? É possível que isso seja o novo normal. Como? Durante muito tempo, o normal foi uma política de juros negativos no mercado internacional. Coisa que lá nos anos 70, 75, por aí era inimaginável. Então veja, não há, tá, gente, assim. Se alguém disser que existe qualquer tipo de limite para o endividamento, onde o país começa a quebrar, é mentira. O argumento mais sofisticado é o seguinte, os liberais não tão toscos que nem esse rapaz aí, sabem que o juro curto, né, a taxa básica de juros de uma economia, ela é estabelecida deliberadamente pelo Banco Central. Então esse papo de que vai aumentar o juro por causa do aumento do endividamento, bom, o juro curto não, porque o juro curto ele é escolhido pelo Banco Central. O Banco Central coloca a taxa básica de juros da economia aonde ele bem entender. É uma ação deliberada. Saca, gente? Todo mês a gente escuta lá no Jornal da Globo, olha, o Comitê de Política Monetária, o Copom se reuniu e estabeleceu que a nova taxa de juros será tanto, que aumentou tantos por cento e que tem tal viés. Ou seja, o que é isso? É o Banco Central escolhendo qual vai ser a taxa de juros.
Tá? O que os liberais mais sofisticados dizem é o seguinte: olha, o governo não consegue controlar a taxa longa de juros. Essa não é estabelecida pelo Banco Central. Mas o que empiricamente a gente consegue demonstrar? Que a taxa curta de juros tende a pautar a taxa longa de juros. Tendencialmente elas são, vamos dizer assim, elas orbitam uma a outra. E quando isso não acontece, também há a possibilidade do Banco Central intervir no mercado de juros futuros, porque ele tem poder para isso, porque ele é o player mais forte dos mercados, é o que tem mais bala na agulha, então ele também pode interferir no mercado de juros futuros. Alguns bancos centrais, com regramentos fiscais mais modernos que o nosso, já fazem isso. Para quê? Para não controlar apenas a taxa de juros curta, e sim a curta e a longa. Tá? Você está sugando, fica tão grande que aumentar ela encolhe a economia. Que cada unidade de dívida que você coloca a mais só te prejudica. Porque você pode fazer um argumento amplo de dizer assim, tá, mas empresas se endividam para investir. Um Estado não é uma empresa, ok? Um Estado vive de assaltar... O Estado não é uma empresa. Agora ele está dizendo que o Estado vive de assaltar as pessoas, quer ver? as outras pessoas em impostos. Não, gente, assim, os tributos são necessários para condicionar o curso da moeda. Então, por exemplo, assim, a gente não escolhe gastar em reais aqui no Brasil. A gente utiliza o real porque a gente tem que pagar imposto em real. Eu não posso pagar em balas, eu não posso pagar em dólares. Eu tenho que pagar em reais. Eu tendo que pagar imposto em reais, eu sou obrigado a ter reais. Tá? Então é por isso, a gente não escolheu o real. O real nos é imposto a partir da tributação. A moeda estatal, ela é condicionada pelos tributos. E a existência de um sistema monetário que inclui a tributação, Banco Central, sistema de meios de pagamento, Câmara de Compensação Interbancária, é o que permite que exista iniciativa privada. Então esse argumento de que imposto é roubo é uma coisa infantiloide. Infantiloide. Por quê? Para a existência de capitalismo é necessário existir meios de pagamentos, estrutura jurídica, segurança jurídica, Câmara de Compensação Interbancária, sistema de pagamento, bancos. E para que isso tudo exista, você tem que ter um ente monopolista para cumprir essa função. Portanto, se não existe tributação, não existe ambiente de negócios. Estão vendo o tamanho da infantilidade? Quer dizer que imposto é roubo? Olha, o imposto ele é um condicionante para a existência do capitalismo. Se não existe imposto, não existe capitalismo. Correto? Vejam, é de uma infantilidade. E esses caras resolvem esse problema, esses anarcapitalistas, por isso que é bom que eles perderam a sua relevância. Dizendo, não, mas isso tudo poderia ser feito pela iniciativa privada. Ah, claro, você vai botar concorrência numa estrutura que necessariamente precisa ser monopolista. Já pensaram nisso? Você vai ter 2 câmaras de compensação interbancária. Como? Então eu vou fazer uma transação bancária aqui, mas o meu banco usa determinada câmara e o outro banco usa outra câmara e eu não reconheço a dívida. Vamos pegar um exemplo mais simples. Cartórios. Olha, eu tenho um determinado cartório privado para determinar o meu direito de posse. Aí eu estou em litígio contigo, eu vou lá e registro a mesma posse que tu num outro cartório privado e digo que o que vale é o meu. Como é que isso vai ser decidido? Isso vai ser decidido na porrada. Quem tem o pau maior, quem tiver a mão maior, quem bater mais forte, é isso. Sabe, então por isso é infantiloide. É infantiloide. Por isso que esses caras tinham alguma relevância quando eles falavam sozinhos na internet. Então pegavam lá jovens de 13, 14 anos, jogavam para eles economia doméstica, analogias intuitivas e diziam que o mundo era assim. Mas não tinha ninguém para dizer, olha, essa gente está falando bobagem. Agora que tem gente explicando que essa gente está falando bobagem,
eles perderam completamente a relevância. Tá? Mas é importante que eles ainda produzam conteúdo, tipo o nosso querido Mágico aqui, porque me dão a oportunidade de explicar essas coisas para vocês. A empresa vive de viver produtos que as pessoas podem escolher não comprar. É diferente, ok? Mas ainda assim, ok, você pode fazer o argumento genérico de que talvez se ferrovias forem construídas, tá. Mas você tem que concordar comigo, e tem um ponto onde você tá tão endividado que você tá se prejudicando. É tão besta o que ele tá falando. Gente, se o governo pagar salário com déficit, ele tá movimentando a economia. Pagar salário. As pessoas vão no mercado, as pessoas vão comprar casa, vão trocar de carro, vão viajar, vão comprar roupa, vão comprar computador, celular, bicicleta, vão comprar, vão gastar. Entendeu? É uma bobagem o que ele tá falando, é uma bobagem, assim, porque aí esse déficit vai parar onde? Vai parar na mão da iniciativa privada, que vai poder investir, que vai produzir. Para economias desenvolvidas, existe um debate na ortodoxia econômica de onde é esse ponto. Largamente falando, entre 75% e 100% do PIB, para economias desenvolvidas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, gente, tá? Procurem aí, Saia da Matrix, Contração Fiscal Expansionista. Tá? Alguns anos atrás eu fiz umas leituras sobre essa tese aí da contração fiscal, onde eu abordo essa questão aí da ortodoxia, do limite de dívida PIB, etc, tal, que eu discuto bastante. A partir desse ponto você começa a estagnar. Tanto que se você for ver esses países que têm mais de 100% de dívida em relação ao PIB, você não vai ver países que estão crescendo muito violentamente. Não é o que você vai encontrar ali, ok? Só que quando você vai falar de países em desenvolvimento, que têm mais instabilidade, que pagam mais juros e tudo mais, esse ponto é mais baixo. Grosseiramente falando, alguma coisa ao redor de 65%. Isso aí é... tipo assim, chute, sabe? Chutando números assim pra... é isso, assim, ó, desconsiderem. Nós já passamos desse ponto, nós já estamos além do... Já passamos, quase todos os países já passaram, e o problema continua sendo o mesmo em todos os países. Tem dólar, não tem dólar? Tem sistema bancário estável? Não tem sistema bancário estável. É isso. Tá? E nós temos essa estabilidade, passamos desse ponto, tudo certo, não acontece feijoada. O ponto de economias desenvolvidas, que começa em 75, a gente está em 77, 78. Isso que bota a gente em 100. Isso aqui é um atraso para o Brasil econômico. Ponto final. Isso piora porque isso não conta uma crise econômica nos próximos 4 anos, e isso não conta também possíveis aumentos de juros que podem acontecer pelo mundo, que podem gerar problemas pra gente. Isso oposto é um déficit, a dívida vai subir. Tá, mas a gente pode conter a dívida. Como? Corte de gastos ou aumento de imposto? Alguém acredita que... Ele esqueceu só a única coisa que de fato faz a dívida não diminuir, gente. De fato. Aumento de impostos, corte de gastos... Olha, quando muito, vão influir ali num ponto percentual, 2. O que de fato faz a dívida mudar, a proporção, é o crescimento da economia. A dívida pública é uma proporção do PIB. Ele simplesmente esqueceu a variável mais importante de todas para a relação dívida-PIB, que é o crescimento da economia. Por que o Lula se orgulha de dizer que entregou a dívida pública muito menor do que quando ele pegou? Porque ele conseguiu gerar superávit, tá? E o PIB cresceu. Se o PIB cresce, essa proporção fica mais favorável. E, de fato, o que altera mais significativamente essa proporção é o crescimento da economia. Uma das razões de ter se elevado tanto essa proporção foi a dificuldade da nossa economia crescer. Saca? E aí esse cara, ele já foi em não sei quantos podcasts falar de economia. Aí o cara consegue falar uma besteira desse tamanho. Ele conseguiu esquecer o ponto mais relevante, porque ele queria falar de corte de gastos, de aumento de impostos, que são quase que insignificantes quando a questão é a proporção dívida-PIB. O Lula vai fazer algum corte de gasto? Não, resta aumento de imposto. Então, tá, mas quanto que você... Ou o crescimento da economia, né, sua anta? Quer dizer, então assim, a economia não pode crescer, sabe? Esses caras, eles são tão vira-latas, sabe? Eu digo que eu não vou xingar, mas não tem como não xingar. Esses caras merecem ser xingados. Merecem. Sabe, eles são tão vira-latas que, olha, tipo assim, ele é tão condicionado a crer que o Brasil não pode crescer, que ele simplesmente excluiu essa variável do raciocínio dele. Precisaria subir 200 bilhões de reais para fechar a conta, beleza.
Só pra gente ter referência, em 2019, o Estado brasileiro roubou em torno de 450 bilhões de reais das pessoas em imposto de renda. Então eu tô contando imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, imposto de renda retido na fonte. Esses três juntos dá 450 bi. Quando você corrige pra inflação de lá pra cá, dá 540 bi mais ou menos. Então isso significa que a gente tem que subir a arrecadação do imposto de renda. Agora é freestyle a full, tá, gente? Agora assim, freestyle macroeconomics, vai lá. Em mais ou menos 40%. Isso não significa subir as alíquotas atuais em 40%, isso não significa criar uma alíquota de 40%, não é isso que eu tô falando. Nossa. Mas você precisa subir isso tudo, o que é meio pegado. Agora vamos lá para outro dado também. 90% da população brasileira ganha R$ 3.500 por mês ou menos. Então, se você vai colocar essa conta nos 10% mais ricos, você está colocando em quem ganha 3,5 por mês ou mais. Então, assim, 20 milhões de pessoas, tá? Grosseiramente falando. Na verdade, se você contar PEC, a população econômica... Entendeu? Ele tá colocando como se as pessoas fossem pagar a dívida pública, que é aquela que eu expliquei que existe para ser rolada. Cara, assim, ó, olha, ele tá com 9 minutos de vídeo, a metade do vídeo eu já não tô mais conseguindo suportar, cara. Economicamente ativo, que quem tem renda, é metade disso, que a PEC é mais ou menos metade da população brasileira, mas... Cara, o ponto é, se você contar 20 milhões de pessoas, isso dá 10 mil reais por ano por pessoa a mais. Se você contar 10 milhões de pessoas, porque você tá pensando que a PEA, a população economicamente ativa, é metade da população geral do Brasil, mais ou menos, dá 52 ou 53% da última vez que eu vi, mas vamos simplificar a conta. Isso dá 20 mil reais por pessoa economicamente ativa. Vamos simplificar, porque na verdade toda essa linha de raciocínio não tem pé nem cabeça. Ele tá botando como se os brasileiros tivessem que tirar do seu bolso dinheiro para pagar a dívida pública, como se a dívida pública precisasse ser paga no Brasil, né, que tá de fato trabalhando, fazendo uma coisa, né, criança, idoso, petista, etc. Então, basicamente, a proposta é, nós vamos tacar por baixo 10 pau a mais na cabeça de todos os brasileiros mais produtivos, dos 10% mais produtivos, e eles vão receber o mesmo exato Brasil. Eles vão pagar 10 mil reais por ano a mais por nada. Claro, vale lembrar que parte dessa população é funça. Então aqui você pode colocar todo mundo que é funcionário público, que tem um salário acima de 3.500 reais, que é uma galerinha. Ok. Agora, você tem muita gente que são os que estão investindo, que estão gerando emprego aí, que vão pagar essa conta. E depois você tem uma outra proposta que tá vindo aí, que é de reduzir impostos de consumo. Eu adoro esse conceito de gerar emprego, que o empresário gera emprego, sabe? Eu repito isso direto, né? Então, o empresário gera emprego. Se o empresário gerasse emprego, ele botava a sua bodega no meio do deserto do Saara e geraria emprego lá. Mas por que ele não gera emprego lá? Porque não é ele que gera emprego, ele só atende a demandas. Então, o que gera emprego é a demanda, tá? E para ter demanda, as pessoas têm que ter grana no bolso, o Estado tem que estar gastando, a economia tem que estar girando, aí os empresários investem. Eles não investem no meio de um deserto, no meio do oceano. Né? Por quê? Porque eles não geram emprego nenhum. Tá? Empresário não gera a porra de nenhum emprego. O que ele emprega é o seu capital para explorar a força de trabalho e acumular mais capital. Ele é um parasita, é um sanguessuga que se aproveita da demanda, tá? E da organização das relações capitalistas de produção. Para subir imposto de renda ou imposto de patrimônio. Então, basicamente, você reduz o imposto de consumo que pega todo mundo, inclusive os mais pobres, e taca a conta nos top 5 ou 10% da população brasileira. Então, isso aumenta essa conta de uns 10 mil reais por ano, que, como eu falei antes, estava entre 10 e 20, e aí quanto seria isso aqui? Eu não sei. É super arbitrário. Não sei, cara. Vai lá, freestyle. O quanto seria? O problema é que boa parte dos impostos de consumo são estaduais, mas se você pegar federais, que em efeito são impostos de consumo... Cara, meu Deus, que mistura, meu Deus do céu, caralho, velho. Cofins, que na prática são impostos de consumo. Ele ligou o gerador de enrolês agora e foi. Agora eu vou falar um monte de coisa aqui, essa molecada de 14 anos que me assiste vai ficar bugada, não vai entender porra nenhuma e eu vou passar de intelectualzão. O imposto de importação, por exemplo, bem que eu acho que não vão mexer nisso. Nossa senhora. Tá, você consegue mexer 100 bi pra lá ou pra cá, ok. Então bota mais 5 a 10 mil reais por ano na conta. Então nós estamos entre 15 a 30 mil reais por ano, cara, a mais de imposto. Tá ligado? Tá no meio de uma viagem, ele serge, que ele tomou um ácido, tá ligado? Tomou um ácido, agora ele tá... as coisas estão coloridas, a parede tá derretendo, ele tá olhando pra cima que a parede tá derretendo. A parede vai cair em cima dele e o cérebro tá a milhão. Um bombardeio, assim, tendo explosões, né? Cara, é um surto de conhecimento, cara. Em troca de nada. Nada, você não vai ganhar nada, isso, nada. Você não falou nada.
a mais, você não vai ganhar nenhuma segurança a mais, Nada, provavelmente vai piorar, inclusive. Vai piorar. Como é que você acredita que essas pessoas vão ficar no Brasil? Ok, merch descarado da 7 aqui. Se tu quer sair... Agora ele vai conversar com o Merchan, né? Ele tem um Merchan lá da parada lá que vende as paradas pra sair do país. Vai vender o teu Merchanzinho, né? Achou um jeito de linkar o teu Merchanzinho, né? Brasil, eu tenho uma empresa que te ajuda a sair do Brasil para ir para países onde você vai pagar menos impostos e você vai viver mais livremente. Esse último mês, em termos de... você vai viver livremente! Está tirando bastante gente do Brasil. E toda vez que eu falo com pessoas que também estão nessa economia, que trabalham com isso, em tirar gente, tirar dinheiro, etc., todos eles estão falando, tá um gigantesco passeio e as pessoas estão ficando mais desesperadas. Então, assim, se... Saca, chega uma hora que eu começo a ficar com pena, cara. Não dele, mas das pessoas que consomem. Eu começo a ficar com pena. Eu digo, meu Deus, cara. Meu Deus, não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Não pode ser possível. Não é crível. 1 milhão dessas pessoas vão embora ao longo dos próximos 4 anos, tá? 250 mil pessoas por ano. Entendeu? Agora ele vai dizer que muita gente vai embora e isso vai fazer com que as pessoas que ficam tenham que pagar mais ainda, entendeu? Ele conseguiu fazer vou botar aqui agora o meu merchan no meio desse papo furado. Não é tanto assim comparado com o número de pessoas que já está saindo do Brasil. Não é uma gigantesca explosão. Então você acabou de perder, desses 20 milhões dos 10% mais produtivos, né? Você acabou de perder em torno dos 5%. Bom, o que eles estavam pagando vai ter que ir para os outros. E você começa a ter um problema composto aqui de esta conta simplesmente não fecha. E novamente, eu estou imaginando que problema composto. Não vai ter uma crise global nos próximos 4 anos, não vai ter aumento de gastos no nível federal. Todo mundo vai pagar direitinho, ninguém vai sonegar e tudo mais. Cara, não é realista isso aqui. Cara, tá aí. A primeira frase que fez sentido no vídeo dele. Não é realista isso aí, galera. Isso não é realista, entendeu? Isso não é realista. Foi a primeira frase sensata dele, né? Ele discorreu um gerador de lero-lero, level very hard, e aí termina dizendo isso não faz o menor sentido. Verdade. Esse é o problema básico orçamentário aqui. Isso vai levar a gente para um patamar de dívida extremamente alto, isso vai se refletir em juros cada vez mais altos, o que desaceleram a economia, que é o que eu estava falando lá atrás, de dívida cada vez mais alta desacelera o crescimento, ao ponto em que você começa a encolher, porque você está destruindo a sua economia simplesmente para pagar o juro da dívida. Puramente a eleição do Lula já subiu o custo da dívida brasileira em torno de 60 bilhões de reais por ano. Não tem como resolver isso aqui. O que me leva às minhas outras duas críticas que estão fazendo, outras críticas aos meus argumentos, né, ou esses argumentos em geral anti essa PEC, em defesa dela que estão sendo feitos, que é, mas isso aí é para ajudar os pobres, a gente precisa salvar os pobres aqui, porque senão eles vão morrer, eles vão passar fome. Não. Cara, eu falei lá atrás, tem 2 jeitos que você pode resolver esse déficit. Corte de gastos ou aumento de impostos. E crescimento do PIB, que é o único que funciona, mas você esqueceu aquilo que é mais elementar, né? Elementar, tipo assim, o que afeta a relação dívida-PIB mais significativamente? Você esqueceu. Você não sabe. Você tem um monte de coisa que você pode cortar aí. Você pode fazer reformas de gastos, sim. Mesmo nos obrigatórios. Cara, teve uma decisão em Portugal que entrou pra história, que foi o seguinte. Quando Portugal quebrou por ter um estado grande, irresponsável, gastar demais e tudo mais, e faliu, aí eles tiveram que chamar ajuda lá logo depois da crise de 2008, a corte portuguesa, a Suprema Corte... Zona do euro, tá, gente? Zona do euro, tá? Portugal não tem soberania monetária desde que aderiu ao euro. Existe uma diferença, galera, que é o seguinte. Existem países que são emissores de moeda. E existem países que são usuários de moeda. Tá? Portugal não é mais um país emissor de moeda. É um país usuário de moeda. E aí muda completamente a configuração. Tomou uma decisão que é o seguinte. A gente pode cortar benefícios e coisas aqui porque os direitos garantidos das pessoas hoje não podem impedir os direitos garantidos das pessoas no futuro. Então, se pagar todo mundo hoje significa quebrar, e todo mundo que tem uma promessa de pagamento do governo daqui 20 anos não vai receber nada, nós temos um conflito de direitos. Portanto, nós podemos cortar algumas coisas agora. Eu acho que o Lula e o STF vão fazer isso? Não. Mas eu estou dizendo, já aconteceu. Você poderia puxar esse tipo de discussão e falar, cara, não, sério, o juiz precisa ganhar quinquênio, 1 trilhão de auxílios e tudo mais. Bicho, e assim, coisas pequenas, sabe? Que vão somando. Por exemplo, eu moro aqui em Vinhedo. Mano, por que a Câmara dos Vereadores tem um Corolla 0 bala, sendo que todo mundo ganha bem na Câmara dos Vereadores, o prefeito ganha bem e tudo mais? E... Porra, meu, Vinhedo tá quebrado porque a Câmara tem um Corolla 0 bala, velho.
um fucking Corolla 0 bala, velho. É isso, cara, entendeu? Isso quebrou Vinhedos. Pô, prefeito aí devia, pô, presidente da Câmara. Um Corolla 0 bala, mano. Uma fucking prefeitura, uma fucking Câmara dos Vereadores que não consegue um Corolla 0 bala. Cara, é inacreditável, cara. É inacreditável o nível de burrice, cara. E um carro da prefeitura. Pra quê? Ou por que eles gastaram tipo, quase 95 mil reais pra fazer uma cerimônia de entrega de plaquinha de cidadão honorário? Tipo, eles gastaram só 20 mil reais pra alugar um projetor que dá pra comprar uns 4 ou 5 mil reais. Toda cidade tem isso. Toda cidade tem essas lambanças. Todo estado tem essas lambanças. Em nível federal tem essas lambanças. Você consegue cortar muita grana nisso. Não se faz. E depois você tem os gastos grandes. Fundão, orçamento secreto, todas essas maluquices. Ou mesmo, cara... Funcionalismo. Tem uma coisa dentro da Constituição que nunca foi regulamentada. Funcionalismo é um problema no Brasil, gente. Assim, a gente tinha que gastar muito mais com funcionalismo. E eu explico isso da seguinte maneira. Gente, aí na sua cidade, como é que estão os serviços públicos? Como é que estão? Não tem buraco nas ruas? O sistema de transporte coletivo funciona bem? Tem saneamento básico? Aqui onde eu vivo não tem. Sabiam que a esmagadora maioria das cidades brasileiras não tem esgoto? Não tem. Como é que estão aí os prédios públicos na cidade de vocês? Como é que estão os prédios públicos? Os hospitais? Como é que estão os equipamentos dos hospitais, das escolas? E cultura? Tem teatro na cidade de vocês? Cinema, praças? Como é que tá? Parques públicos? Tem infraestrutura na cidade de vocês ou tá tudo capenga, tá tudo faltando? Se as estruturas públicas estão em frangalhos, né, é sinal que tá faltando Estado. Tá faltando investimento, tá faltando manutenção. São 5 milhões de brasileiros na fila do INSS aguardando aposentadoria. E vocês sabem por quê? Porque faltam milhares, talvez dezenas de milhares de funcionários no INSS para dar conta da demanda. Faltam funcionários públicos no INSS para que a sua tia-avó receba a aposentadoria dela depois de ter trabalhado uma vida inteira. Falta tudo. Onde é que sobra? Nos cargos comissionados de cabide de político. Mas isso, gente, isso é 1% do funcionalismo, se for. Quando a gente fala em funcionalismo público, não são os cabides de emprego, não são os funcionários nomeados das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, das universidades públicas, das escolas públicas, dos hospitais públicos, das empresas públicas. São funcionários nomeados via concurso público para funções necessárias para a manutenção das estruturas públicas. E quando a gente vai olhar para isso, falta tudo no Brasil. Aumentada, que é o terror do funço inútil, que é a demissão por incompetência. Tu não tá fazendo o seu trabalho. Rua. Isso nunca foi Isso existe, tá, gente? Existe. Eu sou funcionário público no município de Xangri-Lá desde 2007. De lá para cá, eu conheço pelo menos 4 casos de colegas que foram demitidos, mesmo sendo funcionários nomeados após concurso público. Por quê? Porque não realizaram perfeitamente as suas funções, foi aberta uma sindicância e eles acabaram sendo expulsos do funcionalismo público. A questão é que isso não pode ser feito numa canetada do prefeito. É necessário provar que reiteradas vezes o funcionário não cumpriu com as suas funções, que recebeu treinamento, que recebeu oportunidade de realizar suas funções, que tinha condições de trabalho e que mesmo assim não realizou suas funções. Foram demitidos. Quer dizer, isso é um mito, isso é uma mentira. É uma mentira.
regulamentado. Mas com isso você poderia demitir, sei lá, os 10% mais incompetentes do funcionalismo brasileiro a zero prejuízo, porque nós acabamos de concordar que eles são inúteis, não ia mudar nada. Eu não concordei porra nenhuma contigo. Tu tá maluco, velho. E você ia economizar muita grana com isso. Dá pra puxar essas coisas. Por que não tá sendo puxado? Porque o objetivo é manter essa galera recebendo o seu dinheiro e os outros botar os outros pra pagar, porque o objetivo não é atender você, o objetivo é botar a gente pra receber o seu dinheiro. Então, assim, você quer dar esse auxílio pros pobres? Cara, é possível se você tiver uma responsabilidade orçamentária, se você atrair investimentos, se você fizer reformas. Contabilmente cabe. É só ter um compromisso com isso que esse governo não tem. Esse governo é a rejeição disso, na verdade. E depois você tem o fato que, assim... Será que ele falava a mesma coisa do Bolsonaro lá com o furo de 400 bilhões no teto? Curioso, né? Curioso. Eu imagino que não, porque essa galera se diz ANCAP. Mas no final das contas, é tudo reaça. Tudo reaça. E reaça morre tudo abraçado. Tá? Por isso que a gente via lá a criatura, tipo o Paulo Cogos lá, agarrado nas bolas do Bolsonaro. Cara, estão só subindo os valores dos benefícios. Era 400, aí virou 600, agora é 600 mais 150 por cada filho até 6 anos. Cara, então peraí, você ganha 600 reais, tem 2 filhos até 6 anos, você ganha 900 reais. Já não vale a pena trabalhar pra ganhar salário mínimo. Já não vale a pena. Isso é importante, porque isso pressiona o salário mínimo, né? Isso pressiona o salário mínimo de alguma maneira. É falso dizer que não vale a pena trabalhar, porque isso é o seguinte... No mercado de trabalho, você acaba encontrando outros benefícios, tem outras oportunidades. Esse papo de que as pessoas não vão trabalhar por causa dos benefícios também é outra coisa que existe desde que existe o Bolsa Família no Brasil. Entretanto, depois de tantos anos, de tantos estudos, o que a gente tem de prova a respeito disso? Justamente o contrário, que as pessoas, quando recuperam a dignidade a partir da entrada nos programas de renda mínima do governo, as pessoas recuperam a dignidade e tendencialmente saem do programa. Ou seja, elas deixam de precisar receber. Então, se uma mãe de família está recebendo R$900, né, para poder ficar com os seus filhos, para poder educar os seus filhos enquanto eles são menores, né? Porque tem uma outra coisa que a galera também não entende, né? Que as crianças precisam ser educadas. Precisam dos pais ou dos responsáveis, precisam de gente para estar junto, né? Então, numa situação que você não tem muitas vezes nem creche, nem condições, nem nada, isso é uma forma também de assegurar alguma segurança para essas famílias na fase mais crítica da vida. Agora, a partir do momento que as coisas vão estabilizando, tendencialmente as pessoas, logicamente, vão optar por retornar ao mercado de trabalho, por causa dos benefícios, por causa das oportunidades, por causa da dignidade, por uma série de coisas. Então, assim, é pura idealização para fazer um terrorismo que esconde na prática um preconceito contra o pobre. É isso. É mais apenas você arranjar uns trampinhos pequenos, ficar informal pra caramba, dar teus pulos, somar isso tudo e ganhar mais que um salário mínimo do que você sair disso pra trabalhar de fato num trabalho de salário mínimo, que não vai ser um trabalho fácil. Então você já começa a ter umas distorções legais aí, que é o que aconteceu na época do plano benefício lá da Dilma, que era o pessoal fazendo rotação de emprego pra dentro do salário-desemprego, pra dentro de seguro-desemprego e volta e fazer essas rotações. E sabe por que as pessoas fazem essas gambiarras? Porque a renda é insuficiente, gente. A renda é insuficiente. O salário mínimo é menos do que uma pessoa precisa para sobreviver. E enquanto a renda for insuficiente, as pessoas vão precisar se virar. Todas para ficar vivendo de benefícios. Você começa a ter esse problema aqui. E outra coisa também, combate à pobreza, você faz com o enriquecimento do país no fim das contas. E o último argumento que estão fazendo é que assim, mas isso é para financiar a máquina. Senão, pô, a pesquisa e a vacinação... Esse é o ponto. Tá? É necessário explodir o teto de gastos, acabar com ele. Ele não tem que ser reformado, ele tem que ser abolido. Abolido. Tá? Porque ele inviabiliza o país decrescer. E já está acontecendo uma situação que torna a máquina pública inoperável. Então, vai paralisando os setores públicos. Por quê? Cresce a economia, cresce a população e os gastos não podem crescer. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Não tem outra coisa
para acontecer, a não ser a paralisia dos serviços públicos. Então veja, o teto de gastos, ele não é algo a ser reformado, ele é algo a ser abolido. Abolido. Porque ele cria uma série de problemas. Primeiro, os furos no teto. Então aumenta a chantagem do Congresso, porque como o Estado fica inoperável com a presença do teto de gastos, para que o governo não paralise as funções elementares do Estado, ele precisa de autorizações extraordinárias do Congresso. O que aumenta o clientelismo, o fisiologismo, o toma lá da cá. Segundo, ele inviabiliza até mesmo os processos democráticos. Por quê? Bom, porque não interessa quem vai ser o presidente. Havendo teto de gastos, o presidente não vai fazer nada. Não existe projeto político a ser posto em prática. A não ser que o projeto político seja privatizar, que é a outra função do teto de gastos. Olha, se o Estado fica impossibilitado de ser mantido, a única coisa que resta é fazer com que o Estado abra mão de funções que seriam suas. Então você vai garantindo reservas de mercado para a iniciativa privada. Só que quanto mais você abre mão dos serviços públicos ou substituindo por serviços privados, você aumenta os níveis de desigualdade social. Porque os mais pobres deixam de ter acesso aos serviços que antes eles tinham enquanto serviços públicos. E aí, quando você aumenta a desigualdade social, você aumenta os problemas sociais. Então, a criminalidade, o roubo, o contrabando, os golpes de toda sorte, sejam golpes financeiros, estelionato, tudo isso aumenta conforme vai aumentando o nível de desigualdade social, que é o produto da redução do Estado. Cara, essa PEC, eu vi esse argumento sendo feito aqui, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Essa PEC é para aprovar esse Bolsa Família e aprovar investimentos de 23 não especificados. Mas... E garantir que vai ter aumento real do salário mínimo. Tá? É isso, ele está pagando quase que a integralidade do programa do Bolsa Família. Então ele não está pegando só o acréscimo, ele está colocando lá o pouco mais de 100 bilhões que já tinha reservado para o pagamento lá de R$400 no orçamento aprovado ainda no governo Bolsonaro. E está fazendo isso para quê? Porque ao incluir esses 100 bilhões mais o restante para fechar os 600, mais os 150 por filho, mais o aumento do salário mínimo, fazendo isso, ele libera esses 100 bilhões dentro do orçamento para poder custear o Estado e ainda manter algum nível de investimento muito pequeno, muito aquém do que a gente necessitaria. Esses investimentos são obras e tudo mais, não é custeio. Então, mas está tendo cortes em tudo agora. Vai continuar tendo. Ou autoriza-se todos esses gastos, abre-se um rombo ainda maior e tudo que eu falei de dívida aqui vai ficar pior. Não, é falso, tá? É falso, porque com essa manobra aí, o governo PT quer abrir aí coisa de 100 bilhões de margem no orçamento, tá? Para garantir, entre outras coisas, o custeio. E talvez o que ele não saiba é que pode acontecer o que o Bolsonaro fez à exaustão, que são as suplementações orçamentárias. Então você tem as rubricas determinadas no orçamento, que significam o quanto cada pasta pode gastar. O que é possível fazer? Você pode fazer um remanejo dessas rubricas, que é, vamos dizer assim, a dotação orçamentária, né? O quanto de dinheiro cada secretaria, cada ministério pode gastar. Você pode tirar de um e dar para o outro, a partir desse remanejo, que depende, evidentemente, de autorização do Congresso. Né? Você vai remanejando isso. Foi o que o Bolsonaro fez, porque agora a gente está convivendo com bloqueio de verbas na educação e também na saúde e em tantas outras áreas. Bom, porque você tem lá o recurso especificado, né, no orçamento, que você pode gastar, você não executou esse recurso, só que esse recurso não existe mais. Por quê? Porque ele já foi jogado para uma outra área. Então aí o governo não tem alternativa a não ser fazer um bloqueio de verba. Por isso, por exemplo, que o Bolsonaro fez os bloqueios na educação. Porque ele já gastou o dinheiro com medidas eleitoreiras, né? Mas isso aí, o nosso mágico de Oz aqui não comentou no vídeo. Ainda. Mas isso aqui não vai ajudar no custeio da máquina brasileira. Que negócio que pararam de vender passaporte, pararam de fazer entrega de passaporte. Vai continuar sem grana. Isso não é contado como investimento, isso é custeio de máquina.
Então, assim, Mas tem que aprovar isso aqui. a verba do custeio tá dentro do teto. Só o que tá fora do teto, gente, é o gasto financeiro. Pra máquina brasileira funcionar. Não, depois de você aprovar isso aqui, ainda vai faltar grana pra quase tudo que tá acontecendo agora. Por quê? Sim, aí eu vou concordar com ele. Ainda vai faltar grana, por quê? Porque ainda vai existir o teto. Então esse teto não adianta ele ser furado, ele vai continuar tendo que ser furado, porque na verdade, gente, ele nunca foi praticado. Só que a cada ano que passa, fica pior. Por quê? Porque a população está aumentando. Porque a economia cresce ainda que patinando. E a gente está com o orçamento de 2016, e nós estamos indo para 2023. Então a cada ano que passa fica mais dramático. O teto é impraticável. Então não adianta fazer um furo por 2 anos ou um furo de 200 bi. Não, tem que ser abolido para que não aconteça a paralisia dos serviços públicos. O país está falido. Este país escolheu o rumo do freestyle fiscal na época do PAC. Freestyle fiscal, cara. Falou o maior produtor, o maior gerador de lero-lero e macroeconomia freestyle que eu já vi na minha vida, cara. Lula em 2007, 2008 foi feita essa decisão e foi transicionando até a Dilma. Foi a ideia de que matemática é opcional e uma tabela de Excel é um fascismo. E nós vamos guiar... Não, cara, tem nada a ver, cara. Tem nada a ver, cara. Os economistas do PT até são muito conservadores pro meu gosto. Mas assim, heterodoxo também gosta de planilhazinha, também gosta de modelo econométrico. Não tem diferença nenhuma. A única coisa é que eles não são tão escravinhos dessas coisas, no sentido de achar que essas coisas que pautam a economia. Não, eles entendem essas coisas como ferramentas, como instrumentos, tá? E utilizam muito bem. Economia com bons sentimentos e Estado organizando as coisas, porque a Argentina é um exemplo a ser seguido. Entendeu? Aí mete a Argentina no meio que, tipo assim, tem uma situação fiscal incomparável com a do Brasil, como eu também já expliquei ao longo do React. E agora nós estamos pagando as contas disso e elegeram um cara que acha que isso aí é o rumo pra frente. Tchau. Beleza? Beleza, você vai acabar agora, vai provavelmente vender aí algum produtinho, né? Bom, mas vamos ficar por aí. Vamos ficar por aí. E era isso.